Som. Amém, irmãos? Vamos ficar nos reunindo aqui para a gente poder estar dando início ao nosso primeiro papo de homens. Primeiro de muitos, em nome de Jesus. Amém? A gente arrumou a cadeira aqui, mas vamos dar uma afastadinha, porque para a gente ficar um pouco mais livres, para que a gente possa adorar o Senhor primeiro, depois a gente arruma as cadeiras e coloca assim mais perto uns dos outros, né? Glória a Deus pela sua vida, você que se sentiu tocado pelo Senhor de estar aqui, que não se importou com a chuva, com o vento, não mediu esforços, mas se nós estamos aqui é porque nós reconhecemos que precisamos dele e queremos aqui juntos aprender com o Senhor e compartilhar aquilo que nós temos aprendido uns com os outros, né? Porque a nossa vida, o nosso casamento, o nosso ministério, a nossa família não é nada se a presença do Senhor não estiver conosco e se Ele não estiver conosco nos auxiliando a exercer o nosso ministério, aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. Então nós vamos estar dando início. Eu queria convidar você para estar orando ao Senhor também, dizendo para Ele que você tem expectativa naquilo que Ele vai fazer nessa noite. Você possa dizer para Ele que o seu coração almeja sair daqui tocado e ensinado por Ele, através da palavra dEle e através do agir do Espírito Santo. Queria te encorajar a se conectar com o seu Pai nessa noite, né? As mulheres, elas têm o tempo delas e esse é o tempo nosso aqui, nosso reunido como irmãos, como homens, que também, principalmente nós, precisamos ouvir do Pai para cumprir aquilo que Ele colocou, o propósito que Ele colocou nas nossas vidas. Então eu quero encorajar você. Olha ao Senhor, peça para Ele falar o seu coração, coloque diante dEle aquilo que muitas das vezes Ele tem tirado a tua paz, tem tentado te impedir de exercer o teu ministério do sacerdócio na sua casa, tem muitas das vezes te tirado do foco, tem feito com que muitas vezes você chegue a pensar em desistir. Coloque diante dele nessa noite, porque ele diz: vinde a mim. Muitas das vezes nós queremos que o Senhor faça algo nas nossas vidas, mas nós nos esquecemos que Ele nos chama para estar com Ele. Então, que venha ter esse desejo no seu coração, no nosso coração nessa noite, para que o Senhor possa falar conosco. Convida Ele para fazer parte dessa reunião. Senhor Deus, Pai, nós queremos te agradecer, Pai. Queremos te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos no Teu nome. Pai, como filhos, Pai, nós sim temos um coração sedento, um coração que anseia ouvir a voz do Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, por favor, desde já, leva o nosso coração, Senhor, cativo ao Senhor nessa noite. Pai, leva a nossa mente também cativa ao Senhor nessa noite. Que tudo aquilo que queira, Senhor, nos tirar do foco, que tudo aquilo, Senhor, que muitas das vezes nos atrapalha, Papai, quando nos disponibilizamos a ter um momento contigo, que venha ficar lá fora, que venha ficar lá fora. Pai, que não haja barreiras, em nome de Jesus. Senhor, que toda vergonha venha sair do nosso meio agora, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos que o Teu Espírito, Ele tem total liberdade para fazer a Tua vontade e o Teu querer nessa noite. Pai, nós cremos que nessa noite o Senhor vai sim restaurar. Nós cremos que nessa noite o Senhor vai curar. Nós cremos que nessa noite o Senhor vai capacitar os Teus filhos para cumprir com o propósito ao qual o Senhor nos chamou. Pai, em nome de Jesus, derrama sobre nós, Senhor, nessa noite uma porção sobre medida do Teu Espírito. Senhor, que a graça do Senhor venha ser derramada sobre cada vida, aqui sobre a vida de cada irmão, Pai. A graça do Senhor, que é a capacitação sobrenatural venha sobre a vida de cada um. É isso que eu profetizo hoje, no nome de Jesus.
Senhor venha nos ajudar e nos capacitar, Senhor. Nós reconhecemos que não podemos nada sem o Senhor, papai. Muitas das vezes tentamos fazer por nós mesmos, mas não conseguimos. Porque é necessário que o Senhor esteja conosco. Por isso, Deus nos perdoa, Pai. Se muitas das vezes, Senhor, tentamos fazer com a força do nosso braço. Mas hoje nós queremos dizer e afirmar que desistimos de tentar fazer com o nosso braço. E colocamos, Pai, nossas vidas diante do Senhor, Pai. Para que o Senhor venha crescer e nós venhamos nos diminuir. Para que possamos sim cumprir o propósito que o Senhor nos deu, papai. Para que possamos sim alegrar o teu coração. E que para que possamos dizer, papai, aquilo que a tua palavra diz em Josué 24:15, que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, Pai. Sendo assim, Deus, desde já nós queremos te entregar, Senhor. Toma a direção. Toma, Pai, essa reunião em tuas mãos. E que a tua vontade venha a ser feita em nosso meio. No nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, se tem alguém aqui que ainda está com o coração, Senhor, preocupado, com o coração aflito, eu peço que o teu Espírito venha estar se visitando nessa noite, nesse momento, Pai. Senhor, que nós vamos sair daqui, meu Deus, incendiados, instruídos e fortalecidos pelo agir do teu Espírito Santo. É isso, é essa a expectativa do nosso coração. E sendo assim, meu Deus, desde já nós oramos, te agradecemos e entregamos em tuas mãos o controle. Que a tua vontade e o teu querer seja feito nessa noite. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar. A gente está em círculo, mas eu queria pedir para todos virarem para frente, se reunir mais no centro, vamos ficar mais pertinho, vamos adorar o Senhor. Vamos se achegar mais, não fiquem longe. Contagiar quem está do lado. Amém? Vamos estar adorando o Senhor.
A paz do Senhor, em nome de Deus. Glória a Deus pela vida de vocês, né? Eu confesso para os irmãos que quando o presbítero Thiago, né, me pediu, né, me deu a oportunidade para trazer uma saudação, dentro de mim eu tenho vivido tempos difíceis e
apoio. A minha expectativa era que viesse menos da metade do que está aqui hoje. E ó, em todo esse tempo, nunca teve tantos homens assim em uma rede. Eu confesso para vocês que desde o momento que a gente começou a entoar cânticos ao nosso mestre, a adoração, eu pude sentir de uma forma palpável que o Senhor ele quer fazer algo grandioso nas nossas vidas nessa noite. Eu creio que o Senhor ele está, na verdade, o que eu tenho sentido no meu coração é que às vezes a gente tem caminhado, na verdade, o padrão é que a gente se sente, né, quando a gente vai levar uma saudação, mas eu sinto que em reverência ao Senhor, e nós somos homens, né, eu creio que Deus vai levantar e tem levantado homens, né, valentes, homens guerreiros, homens que vão sair da zona de conforto para fazer a diferença nessa nação, né? Então, em reverência ao Senhor, só no período da saudação, né, eu gostaria que vocês ficassem de pé, tudo bem para vocês? Então, o que eu tenho sentido da parte do Senhor? Uma palavra que me incomodou muito durante essa semana, depois que o presbítero pediu, até agradeço a oportunidade que ele deu. Muito se fala que essa geração de hoje, a geração Nutella, não é verdade? A geração Nutella, eu uso Nutella daqui, Nutella de lá. Só que Deus me perguntou para mim, né? Quem de fato é Nutella? É os nossos filhos que são Nutella? Será que realmente é os filhos, os que estão fora da igreja, que é uma geração Nutella? Ou será que existe sim também uma geração Nutella dentro da igreja? E eu me incluo nisso. Por quê? O Senhor nos chamou, né? Desde o Jardim do Éden, Deus ele tem uma terra prometida, né? Ele tem um lugar onde as bênçãos do Senhor vai se cumprir. E devido ao pecado, devido à iniquidade do homem, isso foi quebrado. E hoje, às vezes a gente trabalha tanto, a gente rala tanto, né? Eu já tenho 21 anos de Japão, cheguei aqui com 15 anos. Eu confesso para vocês que eu não juntei um centavo, mas aquilo que eu tenho buscado no Senhor é aquilo que a traça e ouro não corrompe, não consome, sabe? Às vezes a gente se esforça tanto para correr atrás de dinheiro, sendo que na verdade a gente tem que correr atrás daquele que é o dono do ouro e da prata, sabe? Muitas vezes, o que aconteceu comigo, mesmo sendo líder, mesmo sendo obreiro, às vezes passei 2, 3 anos lutando com a força do meu braço para levar o sustento dentro da minha casa, e às vezes eu trocava o culto de domingo para estar fazendo soji na Suzuki, soji na Toyota, e eu não conseguia sair das minhas dívidas, das minhas contas, e ficava patinando, desonrando ao Senhor. E quando eu me posicionei, né, mesmo com as contas acumuladas, eu parei, não, na verdade, eu continuei tentando, porque era um baita fixo, eu que escolhi os dias. Deus fechou as portas de alguma forma, que eu falava, dava um nome, e Ele fechou, não deixou eu ir mais. E durante esses anos eu experimentei muito a provisão da parte do Senhor. E eu comecei a meditar na palavra, Senhor, mas que exemplo, né, que a gente tem na Bíblia de um homem que os filhos seguiu o legado, né? Que deixou um legado para o filho e ele realmente fez a diferença. Aí eu não conseguia encontrar. Eu falei, nossa Deus, eu nasci em berço cristão, eu estou na Missão Apoio há 13 anos, né? Que eu me posicionei mesmo tem 13 anos, mas, claro, ninguém conhece toda a Bíblia, mas por que eu não consigo encontrar, Senhor? É porque não existe um perfeito, né? Porque se a gente for olhar para Abraão foi quem recebeu a promessa, né? E devido a ele ter mentido para Faraó, né? Que não era a esposa dele, o que aconteceu? O povo teve que sofrer muitos anos ali, né? No Egito. O filho cometeu o mesmo pecado, né? Mentiu também com medo, né? Porque a sua esposa era muito bonita. E assim
sucessivamente, né? E aí, só que um homem que eu sempre busquei me espelhar foi Davi. Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus, não é verdade? E o Senhor entregou a promessa para Abraão, Isaac, Jacó, e foi indo, né? Por mais que o povo de Israel teimou, errou, falhou em diversas formas, o que aconteceu? A promessa foi continuando, né? Aquilo que o Senhor tinha prometido para Abraão foi indo, né? Até que chegou em Jesus. Aí que eu fui me lembrar, Deus, mas quem é o exemplo perfeito? Quem é o exemplo perfeito? E aí eu me lembrei que existe uma passagem que fala, Jesus ele fala que eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazendo. Eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazendo. Aí a pergunta para nós hoje é: o que os nossos filhos têm visto? Qual é o testemunho que nós temos dado para eles? Em questão de honestidade, integridade, em questão de ser filhos de Deus, não só na igreja, mas principalmente dentro de casa. Porque o primeiro lugar, o primeiro ministério que nós temos é o nosso lar. E isso o Senhor falou muito forte comigo, né? E sozinho nós jamais vamos conseguir. Ser homem de verdade é impossível. Davi nos seus últimos dias, aqui o título fala, né? O Testamento de Davi. Quem trouxe a palavra e quiser acompanhar, mas eu vou ler na versão King James, é 1 Reis capítulo 2. Nos últimos dias, né, quando a gente está ali e a gente tem que entregar as últimas palavras, né, são as mais importantes que a gente entrega, na verdade. E olha só o que Davi disse para o seu filho: sentindo que se aproximava o dia da sua morte, Davi ordenou a seu filho Salomão: eis que o tempo em que devo seguir o caminho de todos os seres humanos está próximo. Portanto, se forte, porta-te varonilmente. Em algumas versões fala: sê homem. Obedecerás a tudo quanto Yahvé, o Senhor, o teu Deus, exige, andando em seus caminhos, observando seus estatutos, seus mandamentos, suas normas e os seus testemunhos, conforme está escrito na Torá, lei de Moisés, a fim de seres bem-sucedido em tudo quanto empreenderes e em todos os teus projetos. E assim Yahvé manterá a promessa que outorgou, afirmando: se os teus filhos conservarem boa atitude e conduta, caminhando com lealdade diante de mim, de todo o seu coração e de toda a sua alma, jamais te faltará alguém no trono de Israel. É tremendo. Aqui a gente vê que por mais que Davi ele foi considerado um homem de Deus, mas o que aconteceu? Ele foi, quando ele estava sendo perseguido pelo seu filho, né? Foi um momento ali muito difícil na vida dele, mas durante os momentos que ele teve mais difíceis da vida dele, eram os momentos que ele estava mais na presença do Senhor, buscando a presença de Deus. E o que ele fazia? Quando ele estava ali na caverna do Adulão, fugindo, né, de ser morto pelo seu filho, tinha os piores, né, os excluídos da sociedade ali. E na verdade, o que aconteceu? Deus ele tinha uma promessa, ele tinha um chamado, e ele já tinha ungido Davi para ser rei de Israel, mas ele tinha que passar por um processo. E assim somos nós. Deus ele tem uma grande promessa para cumprir nas nossas vidas, mas a gente precisa passar por esse processo. E esse processo é doloroso. Esse processo, muitas das vezes, a gente tem que sair da zona de conforto, né? E olhar mais para dentro de casa do que para fora. Olhar para os nossos pecados e não para os pecados do nosso irmão. E o que aconteceu? Ali, Deus, no momento mais difícil da vida dele, Deus usou a vida dele para pegar os piores excluídos da sociedade. Dali ele levantou os valentes de Davi
E a partir dali que o Senhor começou e eles chegaram e concluíram, conseguiram conquistar toda a terra de Israel, né? A terra prometida. Eles puderam desfrutar daquilo que o Senhor tinha prometido muitos anos antes. Só que existe um detalhe importante. Deus, ele tem um lugar de bênção, né? O nosso Pai, ele é o nosso amigo, mas também ele é o nosso Senhor, né? E no momento que Davi, ele cresceu tanto, ele foi tão usado por Deus, quando ele ia atacar os povos, ele sempre consultava o Senhor. Senhor, é para atacar pela frente, pela direita, pela esquerda, por trás? Senhor, não é para atacar? E ele sempre era guiado pelo Senhor. E assim o Senhor quer que nós venhamos levar a nossa vida. Muitas das vezes a gente está sofrendo, não é às vezes por causa do pecado, mas é porque falta a presença de Deus na nossa casa. E nós, como cabeça, temos a maior responsabilidade está sobre o cabeça. E há um grande mistério que Paulo fala, né, em Efésios capítulo 5, assim como Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da família. Então existe um mistério muito grande nisso, não? É como se fosse 50% a gente tem que fazer a obra de Deus e 50% a gente tem que fazer a nossa casa. Porque se a gente não manter o equilíbrio nas duas coisas, as promessas do Senhor não vão se cumprir na nossa vida. E para concluir, o principal que o Senhor exige de nós, o que aconteceu quando Davi, ele já estava ali quase conquistando tudo, né? Ele já estava quase dominando tudo. Naquela época os reis sempre estavam à frente da batalha, não é verdade? Eles tinham que estar ali batalhando, e Davi, ele era um adorador, né? Ele amava estar na presença do Senhor. Quando ele entoava cântico, demônios eram expulsos, né? E ele era perito na guerra também. Só que em dado momento, ele ficou ocioso. Ele ficou no palácio e o exército estava ganhando. E o que aconteceu? Ele estava na varanda do palácio e ele viu Batseba tomando banho. E o que aconteceu? Ele acabou adulterando, né? O primeiro pecado foi isso. O segundo foi que ele quis esconder o pecado dele, mandando Urias, que era o marido, para frente da batalha, que era uma posição que ele não sabia batalhar. Ou seja, ele acabou, além de ter adulterado, ele assassinou o marido, porque a esposa dele engravidou. A gente olhando com os olhos humanos, isso é gravíssimo, vocês não concordam comigo? Mas para Deus, isso é a mesma coisa que a gente fazer uma mentirinha. Isso é a mesma coisa que a gente ficar enrolando na fábrica. Isso é a mesma coisa que a gente negligenciar os afazeres dentro de casa e as responsabilidades com a nossa esposa. Só que o que aconteceu ali, quando Davi, ele não se arrependeu, por mais que ele era um homem segundo o coração de Deus, ele não se arrependeu de imediato. O profeta Natan teve que ir lá e ele falou: Davi, eu não lembro a quantidade de ovelhas, mas um senhor tinha muitas ovelhas e pegou uma ovelha de uma pessoa que só tinha uma. O que precisa? Como que você julga essa causa? Esse senhor tem que morrer e ele vai ter que restituir 4 vezes mais. Ele mesmo deu a sentença, né? Ele julgou, né? A palavra do Senhor fala o quê? Da mesma maneira que a gente julga o nosso próximo, seremos julgados. O que aconteceu com Davi? Aí Natan falou, né? Este homem é você, Davi. Na mesma hora, ele reconheceu que era ele se jogou no chão e falou: eu vou morrer, Senhor, eu vou morrer. Mas o que aconteceu? Natan falou: não, você não vai morrer, porque eu vejo que Deus viu arrependimento no coração dele ali. Eu vou estar lendo agora o versículo, que é em Salmo 51, a partir do 1. Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a grande clemência apaga minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado.
pulando ali, fala no 6, né? Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior, e no meu coração ministras a tua sabedoria. No momento que ele estava achando que ele ia morrer, ele estava se arrependendo, ele viu que o Senhor estava ali, ó. O Senhor estava sondando o coração dele e queria ministrar sabedoria. Ele via a misericórdia de Deus. E a partir do 10, ele declara: ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afastes da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com um espírito disposto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti. Salva-me do pecado de sangue derramado, ó Eterno, Deus da minha salvação, para que minha língua seja livre para cantar, exaltando a tua justiça. No 16, não te deleitas em sacrifícios, nem te comprases em oferendas, pois se assim fosse, eu os ofereceria. No 17, o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito e um coração quebrantado e arrependido, jamais desprezado por Deus. Ou seja, nessa época era lei. Jesus não tinha vindo ainda e eles não tinham livre acesso como nós temos hoje. Hoje, aonde a gente estiver, a gente tem livre acesso ao Pai. Só que às vezes o que acontece? Da mesma forma que você está dirigindo, e se você comete uma infração, se você vê a polícia, você reduz a velocidade. Agora, se você não vê a polícia, você passa. Deus, ele não quer que a gente obedeça a Ele pelas regras, obedecer só porque a religião diz. Ele quer que a gente obedeça a Ele por amor, porque nós amamos o nosso Pai, né? E o que acontece? Todos nós temos pecado. Romanos 3:23 fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Mas graças ao nosso bom Jesus, graças ao sacrifício de Cristo, todos os nossos pecados podem ser perdoados. Assim como o Senhor perdoou Davi, né? Assim também nós podemos ser perdoados. O que acontece? O problema é que a gente não busca o Pai, a gente não busca essa intimidade, e a gente tenta. Eu digo isso porque eu tenho, até meus 15 anos de idade, eu não tive um pai na minha vida. Meu pai sempre toda a vida teve no Japão. Ou seja, eu tive que ser curado de vários traumas, de ausência paterna no meu coração, e tudo que eu aprendi, tudo que eu estou compartilhando com vocês, foi na palavra do Senhor. O nosso, independente da história de cada um aqui, cada um teve os seus traumas, cada um teve a sua educação, né? Cada um teve as suas dificuldades, né? na infância, e isso, se a gente não se achegar cada dia mais ao Senhor, isso vai ser transferido para os nossos filhos, né? Então, eu queria finalizar falando o seguinte: o Senhor, ele deseja há muito tempo, e eu creio que Deus tem levantado, né? Vocês não estão aqui por acaso hoje, vocês não estão sozinhos, vocês não precisam cuidar da casa de vocês, da esposa de vocês, dos filhos de vocês sozinhos. O Senhor, Ele deseja estar na casa de vocês. Ele quer capacitar o Espírito Santo, assim como Ele está aqui agora conosco, Ele está falando conosco. Ele quer ajudar cada um de nós a exercer o sacerdócio dentro da nossa casa, dentro das escolas, dentro das empresas. E o Senhor deseja não somente que a gente venha ser exemplo para os nossos filhos dentro, na igreja e dentro de casa. Uma coisa que eu achei interessante aqui no Salmo 51, Jesus não tinha vindo ainda e não tinha sido pregado a grande comissão para a gente levar, né, as boas novas. E Davi, ele tinha tanta intimidade com Deus que
ele falou, né, que é um coração contrito, quebrantado e arrependido. A gente tem que buscar ter esse coração, né, que não estamos satisfeitos. Deus, eu tenho pecado de imoralidade, Senhor, eu estou preso na pornografia, Senhor, eu murmuro demais, Senhor, independente, eu demorei muitos anos para ser liberto da imoralidade, mas eu nunca me conformei. É na presença do Senhor, é oração, é jejum, é você confessar os seus pecados, né? Não é para qualquer pessoa, né? Tem que ser para pessoas de confiança, né? Uma coisa que é interessante, aquele que confessa a tentação não confessa pecado. Não tente caminhar com Cristo sozinho. Não tente ter uma vida cristã sozinho. Não tente liderar a sua casa sozinho. Você não vai conseguir. E uma coisa que é interessante, no versículo 13 do Salmo 51, fala assim: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti. Olha que interessante. Ele estava quase morrendo, e além do Senhor perdoar, a primeira coisa foi que Deus perdoou que ele não ia morrer. Só que como ele falou que teria que restituir 4 vezes mais, Natan também falou, né, que há consequência do pecado, né? Mas isso é necessário. Qual foi a consequência? Ele falou que tinha que ser restituído 4 vezes mais. 4 filhos de Davi foi morto, né? Eu estou dizendo isso não é para a gente ficar espantado, não. Mas é para a gente ter temor, né, ao Senhor e entender que Ele é o nosso Pai. Ele chamou Abraão, Moisés de amigo, Ele nos chama para ser amigo, mas quanto ao pecado, Ele é Senhor. Não existe problema. Pecado é pecado. Problema você pode resolver com dinheiro, problema você pode resolver com aconselhamento. Agora, quando se fala de pecado, né, e pecado, isso é um processo. Existem pecados que vai demorar, mas dentro de nós precisa ter uma insatisfação, uma inconformação. Deus, eu preciso buscar mais santificação. Senhor, eu estou cansado de viver dessa forma, eu creio que o Senhor tem mais. Enquanto uma coisa que o Martinho Lutero fala que é interessante, ele tinha tanta coisa para fazer no dia, ele falou que por eu ter tanta coisa para fazer, eu vou ter que tirar 4 horas de oração. Isso é incrível. E eu procurei fazer às vezes isso também, e realmente faz diferença. A gente dá as primícias, sabe? A gente buscar o Senhor. Quanto mais a gente busca o Senhor, mais fácil as coisas se resolvem. E o que Davi falou aqui nesse versículo final que eu falei é interessante. Eu ensinarei aos transgressores, né? Ou seja, aquilo que a gente aprende com relação à palavra do Senhor, aquilo que Deus está transformando na nossa vida, o Senhor quer que nós venhamos influenciar lá fora. O Senhor deseja usar a vida de cada um de vocês, quer seja na escola, quer seja na fábrica, quer seja na empresa. Mas não é você querer pegar a vida e enfiar na cabeça das pessoas, mas é você andar com a glória, andar com a presença do Senhor, e o seu bom testemunho vai impactar as pessoas. E sem você falar de Jesus, as pessoas vão começar às vezes a abrir o coração com você, você vai ter a oportunidade de falar de Cristo, e você vai acabar levando Jesus, salvação para essas pessoas. Amém? Eu queria só fazer uma oração, para a gente dar continuidade, e o câmbio pode estar tocando um louvorzinho ali rapidinho? E eu queria que você se sentisse na liberdade, sabe? Fala com o Pai, qual é o seu pecado, qual é a sua limitação. Vamos fazer um compromisso de fato com o Senhor hoje. Os nossos filhos, eles estão em todo momento olhando para nós. Em todo momento eles estão olhando para nós. E se hoje o Senhor nos levasse assim como realmente levou Davi, será que se nós dessemos o mesmo conselho para os nossos filhos, será que os nossos filhos ele obedeceria? Ser homem e ande nos caminhos do Senhor, sendo que ele não, depois vocês podem estar lendo no Segunda Reis, no capítulo 3, fala que
Deus aparece para Salomão em sonho e pergunta para Salomão o que ele queria. Pede o que você quiser. E ele simplesmente pediu: Senhor, eu sou muito jovem, me dá sabedoria. E aí Deus fala: por que você me pediste sabedoria e não pediu vida longa, não pediu riqueza e outras coisas, né? Nem antes, nem depois haverá alguém sábio como você. E essa sabedoria está disponível para nós. O Espírito Santo ele quer derramar sobre a sua vida hoje, para você ter sabedoria para governar a sua casa, para instruir os seus filhos, para ser exemplo aonde você estiver. Então vamos estar orando, amém? Deus, nós te louvamos, Pai, queremos agradecer, Senhor, porque o Senhor é um Deus soberano, um Deus grande, um Deus glorioso, um Deus, Pai amado, que verdadeiramente é digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo louvor. Queremos, Pai amado, colocar as nossas vidas diante do Senhor, reconhecendo, ó Pai, que não podemos nada sem o Senhor, não podemos nada sem a Tua presença. Ó Pai, nós reconhecemos, Senhor Jesus, que sozinho nós não conseguimos. Oh Deus, levanta, Senhor, aqui homens valorosos, homens, Senhor Jesus, valentes, homens que não procrastinam os problemas, mas que tomam uma decisão hoje, um compromisso, que faz uma aliança diante do Senhor, de buscar a Tua presença acima de todas as coisas. Que nós venhamos a amar o Senhor de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, Pai. E levanta, Pai, aqui homens segundo o Teu coração, homens que não procuram viver uma vida segundo a sua própria vontade, homens que de fato, Deus amado, busca ser justo, não diante dos homens, não tem uma vida de aparência, mas busca de fato a Tua presença e vive, Deus, de acordo com a Tua palavra, Senhor. Gera em nossos corações amor, paixão, devoção por Ti, Deus. Que nós venhamos orar, se aprofundar. A Tua palavra diz em Ezequiel que existem águas mais profundas. Que nós não venhamos mais ter uma vida cristã superficial, e não venhamos somente vir na igreja de domingo, não, Deus. Que nós venhamos ter uma intimidade com o Senhor todos os dias da nossa casa, Senhor, porque nós reconhecemos que nós não sabemos fazer como precisa ser feito. E o Senhor, eu sinto da parte de Deus dizer que muitos de nós não temos noção do potencial que nós temos em Deus. Muitos de nós não sabemos o potencial que temos em Deus. O Senhor manda te dizer que busque somente a presença do Senhor. E a palavra fala que buscarei e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Aquilo que parece difícil para você, aquilo que parece que anos você não tem resolvido, hoje, a partir de hoje, faça um compromisso sério com o Senhor, de fato você ser um filho comprometido, e Ele vai resolver aquilo que parece impossível para você. Não há impossível para Deus, não há problema no casamento, não há problema difícil na educação dos filhos, não há problema financeiro, não há problema psicológico difícil. Servimos a um Deus que é poderoso, um Deus que é soberano, um Deus que pode todas as coisas. Por isso, em nome de Jesus, que venhamos fazer uma aliança com o Senhor, e que a partir de hoje, todos que entraram neste lugar, eu declaro em nome de Jesus Cristo que nós não seremos os mesmos homens. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus eu creio, eu declaro em nome de Jesus Cristo, novos homens, transformados, renovados. Será um ano diferente, Pai, um ano diferente para cada um aqui, Pai. Eu glorifico o Teu nome, Senhor, e dai-nos um coração quebrantado e contrito, um coração ensinável que reconhece que precisamos nos arrepender dos pecados, e que nós devemos ter uma vida diária
cada um é precioso para ti, e o Senhor está realmente chamando, está levantando aqui, assim como Ele usou a vida de Davi para levantar os guerreiros que conquistou a terra prometida. Eu creio que Deus está levantando aqui hoje os valentes de Davi, os valentes de Davi, os valentes que vão conquistar a promessa que Deus um dia falou para cada um de nós. Aleluia, Deus. Profetiza em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Glorifica o teu nome, Pai. Damos a ti toda a honra, damos a ti toda a glória, todo o louvor e toda a majestade, Pai. Obrigado, Senhor. Amém, Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos então voltar aí, né? Fazer o círculo. Sentar. Nós possamos sentar. Fazer aqui um círculo mais fechado, mais perto. Acho que é melhor, né? Mais perto. Acho que dá para esse. Amém. Glória a Deus pela vida de cada um, né? Creio que é um tempo que era necessário. Fazia um tempo que nós não conseguíamos nos reunir, né? Eu glorifico a Deus assim como o William falou, veio bastante gente. E o que queima no nosso coração é de que as nossas reuniões também possam ter a mesma proporção ou até maior do que a que tem a das mulheres. Porque nós sabemos que quando elas se reúnem, o negócio é power, né? Vai bastante gente. Amém? Que hoje nós possamos estar aqui com o coração de filhos, né? Para que o Pai possa vir falar no nosso coração e nos ajudar, assim como o William falou, né? Às vezes a gente, por mais que a gente sabe que temos as nossas obrigações, muitas das vezes a gente até sabe por que Deus nos chamou, mas a gente tenta fazer sozinho, e não é isso que o Pai quer, né? Ele quer que nós possamos ir a Ele, buscar a Ele, e através do relacionamento com Ele vai nos capacitar para exercer o nosso sacerdócio, o nosso ministério, para representar Ele aonde quer que Ele nos coloque. Amém? Você crê nisso? Amém? Aleluia. Aleluia. Hoje eu até soube assim, né? Algo que tinha comentado com o Rafa, né? Vamos lá, tal. Compartilhar algo para os homens. E hoje eu compartilhei com ele algo assim que eu estava meditando. E ele falou assim: cara, é praticamente os mesmos versículos que eu estava escrevendo aqui. Eu falei: glória a Deus, então significa que o Senhor está no negócio. É isso que alegra o nosso coração, né? E que nós possamos ser ensinados pelo Senhor hoje. Amém? Hoje é o nosso primeiro papo de homens. O que vocês acham desse nome? Pode continuar assim mesmo? Papo de homens? De homens? Né? Uma conversa de homens, sem muitas formalidades, mas não deixando de o foco ser a palavra do Senhor, né? Que o Senhor possa falar no nosso coração, na simplicidade, e usar cada um para abençoar ao outro com aquilo que o Senhor deu, no nome de Jesus. Queria compartilhar um versículo. Primeiro, algo assim que Deus colocou em meu coração, é que muitas das vezes nós ainda não sabemos o nosso papel como homens. Muitas das vezes a gente sabe, mas segundo a versão daquilo que as pessoas comentam lá fora, né? A gente quer exercer com autoritarismo, impor as coisas, mas não é para isso que o Senhor nos chamou. E em Êxodo capítulo 18, versículo 21, essa passagem ela tem algumas características. Êxodo 18, capítulo 18, 21.
Você achou? Amém? Vou voltar lendo aqui. Êxodo capítulo 18, versículo 21, diz assim. Isso aqui é quando o sogro de Moisés ele está aconselhando ele a levantar mais pessoas para que possam ali ajudar ele a cuidar do povo, né? E é interessante que aqui o sogro de Moisés, eu creio que inspirado pelo Senhor, ele dá algumas características das pessoas cujas quais ele teria que procurar. E diz assim, né? Êxodo 18, capítulo 21. Isso é o sogro de Moisés falando para ele, né? E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Aleluia. Né? Nós podemos ver aqui várias características aqui do homem. E dentro delas, uma característica assim que me chamou bastante atenção, né? Quando eu estava meditando acerca disso, que fala homens de verdade. Homens de verdade. E eu fui procurar assim no dicionário o significado dessa palavra, verdade. E eu achei umas aqui que acho que se enquadram naquilo que a gente quer compartilhar nessa noite. Diz assim, que ele é, primeiro, uma característica, que ele é, o significado, né, perdão, que é verdadeiro, que anda em exatidão, que é fiel, praticante da boa fé, que faz a coisa certa e que é a representação fiel daquilo que fala e acredita, né? Assim como o diácono William compartilhou, né? Os nossos filhos, eles vão fazer aquilo que eles veem nós fazendo. Então, se nós somos verdadeiros, aquilo que nós falamos tem que ser comprovado com as nossas atitudes, né? E algo assim que Deus tem ministrado assim no meu coração essa semana, compartilhei com o Rafa, né? Para se resumir o chamado de um homem, aquilo que Deus espera de cada um do homem, nós podemos resumir em 3 P's ou 3 Pro. Como assim 3 Pro? Né? Seria provisão, proteção e propósito. O chamado do homem, aquilo que Deus nos encarregou de fazer, basicamente se resume nessas 3 coisas. O homem, ele tem por responsabilidade ser o provedor, de ser o protetor e de ensinar a sua família a viver um propósito, né? Semana passada a pastora ministrou e ela falou acerca de um exemplo aqui de um homem que não exerceu o propósito, ele foi omisso. É uma história que eu creio que todo mundo já ouviu falar. Citou o exemplo de Acabe e Jezebel, né? Ele não exerceu aquilo que Deus esperava dele e por causa disso todo o povo se corrompeu. E ele era para ser o cabeça, ela tomou o lugar dele e ali fez com que todo o povo pecasse perante o Senhor. E algo assim que o Senhor tem ministrado no meu coração, que para existir uma Jezabel é preciso que exista uma Acabe também, né? Quais são as características? Qual é a característica principal de Acabe? Ele foi omisso. O Rafa está sussurrando aqui, pode falar. Omissão, né? Passivo. Não exerceu aquilo que o Senhor esperava dele. E nós vemos que quando essas coisas saem da ordem natural, daquilo que Deus determinou, o resultado não é aquilo que Deus quer. A tendência a dar errado é 101%. Amém? Então, com base nesses 3 tópicos, nós vamos compartilhar algumas coisas. Amém? Se você quiser anotar, amém? Ou o mais importante é que isso possa ficar gravado nos nossos corações essa noite aqui, né? E que nós possamos, com aquilo que Deus fala no nosso coração também, compartilhar com outras pessoas que podem estar passando pelos mesmos problemas. Vamos fazer assim? Eu compartilho com você um? Entendeu? Ou você quer falar comigo? Se caso você quiser complementar, porque talvez você fale na linguagem mais fácil para os jovens, né? Amém?
Primeiro, né, provisão. Aí eu citei aqui, queria compartilhar aqui duas passagens que mostram acerca da provisão. Primeiro é Gênesis capítulo 2, versículo 15 e 16. Gênesis, capítulo 2, versículo 15 e 16. Você vê aqui que desde cedo Deus já instituiu isso, né? E declarou para que o homem exercesse. Diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. No versículo 15 ele fala: para o lavrar e para o guardar. Lavrar, tirar dali o sustento. O segundo está em Provérbios 24, versículo 27. Provérbios 24, né? Versículo 27, diz assim: prepara de fora a tua obra e aparelha-a no campo, e então edifica a tua casa. Né? Aqui ele fala de preparar a obra, de cuidar do campo ali, do sustento, e depois ele já cumprimenta, e depois edifica a tua casa. A palavra edificar, o significado no dicionário é instruir e induzir ao bem e à virtude, ou seja, doutrinar. Esse é um dos papéis do homem. Bem, o Rafa quiser compartilhar o segundo. Amém. Em minha sociedade, quando a gente fala de proteção, a gente vai tirar a máscara assim, sem ar. Mas quando a gente fala de proteção na sociedade, é muito nítido que vem na nossa cabeça eu morrer, dar a vida, né, me sacrificar, e a gente acha que é só isso. E isso não está errado, é isso mesmo, né? É eu ser um escudo na minha família. Só que para nós que conhecemos a palavra, proteção é algo muito ainda mais além, maior daquilo que a sociedade ela só coloca. Né? A proteção lá em 1 Coríntios 11:3 diz assim: quero, porém, que entendam que o cabeça do homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. A proteção para nós é assumir o nosso papel de sacerdote dentro do nosso lar. É assumir o nosso papel dentro da nossa casa. Porque, querendo ou não, o que a nossa mulher e a nossa família, elas querem de nós, é o quê? É se sentir segura. É saber que nós estamos cuidando, não só protegendo, mas cuidando também da nossa área espiritual. Cuidando da nossa casa em si. Então, muitas vezes nós entramos em conflito, né? O mundo está do jeito que está hoje por causa do feminismo. Que a mulher está muito cheia de querer, quer tomar o lugar do homem. E a gente acaba caindo nessa. Mas na verdade só existe o feminismo porque o homem deixou de exercer o papel dele. O homem, nós deixamos de ocupar a nossa posição dentro da nossa casa, dentro da igreja. Nós deixamos o nosso papel. Então a mulher, o que acontece? Quando o homem deixa de tomar o seu papel, o que ela faz? É uma defesa dela, ela vai e assume. Por quê? Porque ela tem aquele medo. E agora? Não tem ninguém. Tem uma brecha aí, tem algo vazio. E ela tenta ocupar aquele espaço. Muitas vezes a gente ouve que, daquelas mulheres que é mãe e pai, não é? A gente ouve isso. E realmente a mulher consegue ser a mãe e o pai. Mas durante muito tempo nós carregamos isso, nós anulamos a figura paterna. A proteção que o pai ele representa dentro da nossa casa, dentro dos nossos filhos. E isso, a culpa é nossa, é minha e é sua. E a gente tem que assumir isso. Nós somos muitas vezes passivos. É igual aquela coisa, a mulher chega pra gente e fala assim: onde a gente vai comer hoje? Ela está esperando que a gente decida. Por mais que ela queira ir no McDonald's, e a gente quer ir no chinesinho, ela espera da gente que a gente tome uma decisão. E aí quando a gente fala assim, já aconteceu isso comigo, ela fala assim: onde a gente vai comer? Aí você fala assim: decide aí. Ué, mas eu tenho que decidir tudo? Você não é homem? Por quê? Porque ela espera de nós.
Né? Não é que ela espera fazer o contrário, como a gente fala, então vamos utilizar, ela fala, não, não é. Parece que ela espera a gente decidir para decidir o contrário, ela não é. Mas não, mas ela está esperando, é, eu quero que você dê a primeira palavra. Eu quero que você assuma o seu papel. E a gente está achando que não, que enche o saco. Tudo quer ser contra. Então a gente acaba se retraindo. A gente deixa de assumir. Porque a gente acha que proteção é só, não, eu estar aqui dentro de casa. Proteção é só eu estar aqui e mostrar que eu estou aqui. Não preciso fazer mais nada. Mas nós temos que entender que a proteção é eu falar, vamos agora na minha casa, vamos ajoelhar e vamos orar. Proteção é falar, olha, agora eu não sei o que eu vou fazer, mas nós vamos orar e vamos passar por isso juntos. Né? Eu quero até compartilhar um testemunho com vocês muito breve, tá, Tiago? Eu estou passando um momento muito difícil, na qual eu me acidentei e não posso trabalhar. E para um homem, quando fica em casa, já veio aqui na cabeça, meu Deus, eu sou um frouxo. E agora, o que vai passar? Porque se eu que levava o sustento, eu que tinha minha casa nas minhas mãos, eu tinha tudo sob controle. E aí chega um momento que Deus fala, agora você está errado, não é para você ter o controle, é para mim ter o controle. E agora quem vai fazer sou eu. E aí eu estou desesperado, e agora como vai fazer, como vai fazer? Porque achando que, não, é eu que tenho que fazer, eu. E aí a minha esposa olhou para mim e falou assim, assuma apenas uma posição. Eu falei, qual? Ela falou de sacerdote do nosso lar. O resto é Deus que vai fazer. Ela falou, só nos conduza aquilo que nós temos que fazer. Ela falou desse jeito, só nos conduza. O que a gente tem que fazer agora? A gente vai orar? A gente vai jejuar? Nos conduza a fazer isso. Então aí eu entendi que a proteção que eu queria levar para minha família era algo muito superficial, era muito raso. E Deus queria algo muito mais profundo. Para nós aqui, homens, é muito difícil falar do nosso sentimento. Eu falo que ser homem tem mais a ver com o propósito do que com a biologia. Tem muito mais a ver com o propósito que Deus nos colocou aqui. Se a gente voltar lá na origem, lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, Ele criou o homem, deu a direção para o homem, depois Ele criou a mulher. Ali Deus estava falando, ó, a partir de agora é com você, a direção é com você, a proteção é desse lugar. Por que Deus criou o homem primeiro? Para proteger ela. Senão Ele tinha criado junto. A gente brinca que é para ela não dar palpite, né? Mas não é não. Ele criou o homem primeiro para quê? Para mostrar. A partir de agora você cuida da terra e da sua esposa. Quando Eva peca, ela come do fruto primeiro. Ali a atitude de Adão, a gente analisando hoje, não era comer fruto. Ela fala, ei mulher, peraí, está errado. Porque a orientação que Deus deu para Adão, não foi para ela. Lê lá em Gênesis, eu achava que Deus falou para os dois. Não, Deus falou para Adão. Tanto é que ele que é cobrado primeiro. Não é? Depois, né? E o que o cunhado desse tudo faz? Ué, a mulher que você me deu. Nossa, é culpa. Não é? Então nós temos que, eu vejo que a proteção, eu estou aprendendo que a proteção hoje na minha casa. Passando tudo que eu estou passando. Porque eu estou vendo que é algo muito maior. Todos nós aqui temos lutas, nós temos, infelizmente nós temos orgulho masculino, né? Não, para minha família eu era assim, para minha família eu não choro. Para minha família, quando eu entrava no banheiro, eu parecia desesperado. Queria me afogar no furo. Mas para minha família eu tinha que estar bem, porque eu sou um homem. Até o dia que meu filho chega, minha esposa chega e fala, pai, fala o que você está passando, porque a gente sabe que você não está bem. Eu falei, não, mas se eu fizer isso, eu tenho que mostrar para vocês que eu sou forte. E aí eles falaram para mim, mas quando você confia em nós, você está mostrando a sua força. Por tudo que eu estou passando, eu não deixei de proteger a minha família. Não é porque eu não posso trabalhar que eu deixei de ser o protetor da minha casa. Porque
Porque como a William falou, eles são o que nós somos. Quer conhecer os pais, olha para os filhos. Então o que Deus me ensinou é a proteção é isso. Não é só o superficial que a gente conhece. É conduzir, assumir o nosso papel dentro da nossa casa, dentro do nosso ministério, no nosso trabalho. É isso que é proteger a nossa família. Cristo, Ele é o cabeça de tudo. Mas nós temos a obrigação de conduzir a nossa casa. Nós temos a obrigação de conduzir o nosso ministério. Amém? Bem, glória a Deus. Só assim, para compartilhar algo referente a essa parte também, né? No lado espiritual, também, isso a gente não pode negligenciar. Né? Eu glorifico a Deus porque eu não creio em coincidência quando a gente se reúne para compartilhar algo vindo da parte do Senhor. Eu creio que se uma ou outra pessoa cita as mesmas palavras, é porque realmente o Senhor quer que nós venhamos atentar para aquilo que Ele quer falar, né? Em Mateus 12, capítulo 12, versículo 29, tem um exemplo aqui muito sublime, a mesma palavra que o diácono William usou quando ele estava ali trazendo a salvação. Eu vou estar lendo, diz assim, né? Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Se primeiro não amarrar as mãos, né? É o mesmo significado desse valente, e depois saquear toda a casa. Então, aqui a palavra deixa bem claro, né? Quem que é o valente que está sendo, que menciona aqui no texto? O homem, né? E Jesus, ele dá um exemplo aqui, para que o inimigo ele possa entrar em nossa casa e fazer o estrago, que ele veio somente para fazer isso, né? A palavra diz que ele veio para roubar, matar e destruir, só isso. Para que ele possa conseguir ter sucesso naquilo que ele veio fazer, primeiro ele precisa amarrar a mão do valente. Tem valente aqui hoje? Nem? Né? Então por isso que é importante também a gente não negligenciar esse papel de sacerdote. Tem sido falado muito isso, né, nos cultos aqui, sacerdotes. Assim como o Rafa falou, né, nós temos que buscar no Senhor aquilo que é a direção para a nossa casa, é o papel do homem. Muitas das vezes a gente troca, né, fala assim, eu até vi uma ministração, acho que do Luciano Subirá, que muitos homens chegaram a falar, pegar, orar, ler, isso é negócio de mulher. Isso aí não é para mim não, mas não, é o contrário, é o homem que tem que fazer essa parte, a mulher está ali para auxiliar. É por isso que o Senhor colocou o homem como cabeça, né, para que ele venha ali buscar ao Senhor, ser o sacerdote da casa, instruindo, colocando a família em oração, instruindo na palavra, para que ele estando forte, a família estando forte, o diabo não venha conseguir saquear, não venha conseguir nem roubar, nem matar e nem destruir, né? E assim como o William também compartilhou no começo, se os nossos filhos não leem, se dentro de casa está difícil compartilhar a palavra, se dentro de casa está difícil incentivar a orar, é porque eles não estão vendo a gente fazendo, né? Se você for ver, eu não sei, muitos aqui têm filhos já, alguns têm filhos pequenos, mas alguns já têm filhos na fase da adolescência, né? E é interessante que quando você tem filho adolescente, e você vai falar algo para ele e você não faz, a primeira coisa que eles falam, mas você não faz. Que já, será que foi só eu que já ouvi isso, não? Eu já falei, já ouvi. Né? Eu creio que todos nós já passamos por isso, né? Ah, mas nunca vi você fazendo. Para você ver quão importante é a gente dar o exemplo. Assim como Jesus falou, né? Eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazendo. E a nossa reação é de ficar bravo. Cala a boca, moleque, vai mandar. Que abusado, tipo assim. Aquela frase famosa, né? Faça o que eu digo, eu não faço o que eu faço. Mas na verdade não é assim que tem que ser, né? Faça aquilo que eu faço e aquilo que eu vejo Deus fazendo e Ele me ensinou a fazer. Amém? Glória a Deus, né? E em Efésios 6,
capítulo 12. Efésios 6. Efésios 6, capítulo 12. Diz assim, ó. Olha aqui. Todo mundo, creio que todos já leram essa passagem, bem conhecida, né? Diz assim, ó. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa passagem aqui ela é tremenda. Ela nos mostra com quem e como nós devemos lutar, né? Nós, muitas das vezes, quando tem algum atrito no casamento, a gente pensa que a culpa é da nossa esposa, a culpa é do nosso filho. Mas não é contra a carne e sangue. Nós temos que lutar em oração, usando as armas espirituais, né? E nos versículos seguintes aqui, o Senhor já nos deixa as instruções de que armas nós devemos usar, né? Mas nós não podemos esquecer que essa é uma responsabilidade nossa e que nós, colocando em prática, os nossos filhos automaticamente vão fazer, né? Esses dias, o Hugo, acho que semana passada, eu achei que eu guardei algo que ele falou assim, da simplicidade. Parece que as meninas estavam comendo ali porque ia ter uma aula, né? Ia ter o curso aqui depois, né? Aí falou assim que o Estevão, o bebê deles, né? Olhou assim, as meninas comeram, pegou no prato e ele já fez as mãos assim para orar, né? Então eu creio que isso é algo que ele vê fazendo em casa e ele já começou a fazer. Você vê assim que desde pequenininho ele já presta atenção nas coisas que a gente faz, né? Então que nós sejamos esses que vão, sim, buscar o Senhor e instruir a nossa casa, que essa é uma responsabilidade nossa como homens, né? Mas assim como tem sido falado, né? E nós temos querendo colocar em prática essa dependência uns dos outros. Ninguém está aqui com cargo. Nós estamos aqui como irmãos, como homens, que temos nossas dificuldades, que temos nossas lutas, né? E que nós precisamos uns dos outros também, para nos ajudar, para orar, para nos fortalecer. Muitas das vezes, um ombro para chorar, alguém para desabafar e alguém para aconselhar. Aleluia, né? É isso que o Senhor espera de nós, né? Uns aos outros. Bom, já foram 2. Quem lembra qual foi o primeiro? O segundo? Aleluia. Agora nós vamos para o terceiro e último tópico, que seria o propósito. Né? O que seria isso? Seria a parte de cuidar, resumindo, né, da nossa esposa, amando-a e a guiando para que possamos cumprir o nosso propósito. Né? Em Efésios, aqui vamos voltar só um capítulo, no capítulo 5. Efésios capítulo 5, do versículo 25 ao 29. Quer compartilhar isso, Rafa? Se quiser você compra mim. Bem? Efésios 5, capítulo 5, do 25 ao 29. Vão as instruções aqui que o Senhor nos deixa. Ó. Isso aqui é algo muito, muito forte, muito tremendo. Diz assim: vós, maridos, tem maridos aqui? Aqueles que não são ainda vão casar, em nome de Jesus. Ó, o Paulo falou amém aqui. Paulo deu um sorrisão que eu consegui ver até debaixo da máscara. Só pode descontrair, gente. Diz assim, né? Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Presta atenção agora no que diz, ó, do 26. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Mais uma vez, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas
santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Até aqui, né? É interessante que aqui fala, né? Além de amar, a nossa função também é ministrar a palavra na nossa casa, instruir a nossa esposa, instruir os nossos filhos, aquilo que tem falado, o papel do sacerdócio. É isso que a Michelle pediu para o Rafa, né? Exerça o sacerdócio, né? E a palavra depois ela fala aqui, se você for ver os versículos seguintes, que as consequências disso fala que vai haver a santificação, tanto nas nossas esposas e assim por consequência nos nossos filhos, né? Muitas das vezes nós chegamos a falar, nossa, por que a minha esposa está desse jeito? Por que a gente só briga? Por que parece que nós não estamos falando a mesma língua? Será que nós estamos conseguindo exercer isso que Deus espera de nós, instruindo, né? Através da palavra? Não também, né, com um dedo de acusação, falar, você tem que fazer isso, não, mas também fala que instruir, mas depois fala com amor e amar como Cristo amou a igreja. E Cristo amou a igreja não foi com um amor qualquer. Quando eu vejo isso, me dá um temor muito grande no meu coração. Foi um amor sacrificial, né, a ponto de que ele se entregou em prol da igreja. Será que nós temos noção desse amor? Será que nós poderíamos nos entregar como ele se entregou? Certa vez eu vi assim, vou compartilhar rapidinho um testemunho de um pastor que parece que ele estava numa situação em que estava se afogando as mulheres e os filhos. E ali ele tinha que fazer uma difícil escolha: os filhos ou a esposa. E ali ele tomou a decisão de optar salvar a esposa, né? Porque além de ser uma só carne, ele tinha que amar ela da mesma maneira que Cristo amou a igreja. E algo que o Senhor falou no coração dele, que através da vida dela ele pode restituir tudo aquilo que havia se perdido, né? Que nem no caso de Jó. Muitas das vezes eu me perguntei ao Senhor, eu falei, meu Deus, Senhor, o Jó ele passou por tudo que passou, sofreu ali, só que o Senhor também se alegrava dele, porque ele de nenhuma maneira murmurou, blasfemou, não pecou contra Deus. E a mulher dele, o que ela chegou e falou? Que ela abençoava. É uma frase bem mas né? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Só que você vê que é interessante, eu fiquei meditando e falei assim, nossa, ela fez tudo isso, e por que ela então não morreu? Porque depois, se você for ver, o livro de Jó, fala que depois Deus restituiu aquilo que ele tinha perdido. O que ele mais temia perder eram os filhos, né? Tanto é que ele fala, aquilo que eu mais temia, isso veio sobre mim. E Deus restituiu os filhos, é algo que o Senhor ministrou no meu coração. Deus, ele valoriza muito essa aliança. Isso é algo que está no coração do Senhor. Porque se ela tivesse morrido, como que ele ia restituir aquilo que ele tinha perdido? Ou seja, mesmo ela blasfemando, dizendo essas palavras que ela disse, ela ainda teve participação na bênção que o Senhor deu depois na vida dele, da restituição na vida dele. Aleluia. Né? E é isso assim que, sabe, nós queríamos ter esse tempo aqui como homens, né? Assim como foi falado, nós não viemos aqui armados, deixe as armas lá fora. Nós temos reconhecido, né, assim como a palavra diz em Tiago 5,16, que nós precisamos confessar uns aos outros as nossas falhas, as nossas dificuldades e orar uns pelos outros. Porque quando você confessa a Deus e tem arrependimento, sim, você é perdoado. Mas para ser sarado, a palavra fala que é essa oração de uns pelos outros. Eu não sei você, mas eu tenho também as minhas dificuldades. Tem coisas assim que para mim é mais difícil fazer. Tem áreas que outras pessoas já conseguiram vencer, né? Eu vim aqui com o intuito de nós podermos compartilhar assim o nosso coração.
reconhecer que nós estamos no mesmo barco, reconhecer que nós precisamos do Senhor e que nós não temos uma outra opção. Assim como Pedro, ele teve a revelação e falou assim para o Senhor: para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Nós devemos reconhecer que Ele é o único, suficiente, aquele que nós precisamos, a quem nós devemos nos sujeitar. Só que também nós temos que saber que Ele usa pessoas para abençoar nossas vidas, né? Através de pessoas, o Senhor ele fala ao nosso coração. Através de pessoas, o Senhor realiza os milagres. Através de pessoas, você pode ser hoje curado daquilo que você tem dificuldade, aquilo que você não consegue pela força do seu braço, aquilo que você tem tentado muitas das vezes fazer sozinho e não tem vindo dar fruto, não tem poder, não tem conseguido ver dar frutos. Pode ser que porque até hoje você tentou fazer sem a ajuda do Senhor. A palavra fala, né, que não, em Zacarias, se não me engano, 4, versículo 6, se não me engano, né, não tem referência, mas depois, se vocês tiverem curiosidade, fala que não é através da força, nem através da violência, mas é através do agir do Espírito Santo em nós e através de nós. E nós carregamos o Espírito Santo aqui. Amém? Amém? Todos nós temos um pedacinho do Senhor em nós, né? Então eu queria encorajar, nós vamos tirar um tempinho, se possível diminuir os grupos, assim, né? Temos quantos obreiros? 1, 2, 3, 4. O pastor está aqui também, o pastor está lá, está aí, falou que está aí junto, então já vamos aproveitar ele, do pastor. Aí eu queria que a gente tivesse, né, esse tempinho, fizesse um grupo pequeno, para que a gente pudesse compartilhar assim as nossas dificuldades. E assim como nós temos aprendido. Primeiro veio um temor muito forte no nosso coração, saber que essa é uma responsabilidade do homem. E o Senhor ele vai cobrar de nós. Assim como em Gênesis. Não importa. Quem comeu, a Eva comeu, ela deu uma desculpa que a serpente a enganou, mas Deus ele chegou primeiro e cobrou quem? O cabeça. Aquele que ele colocou ali, né, como responsável. Então, não temos como nós fugir dessa responsabilidade, né? O Senhor ele vai nos cobrar de tudo aquilo que Ele tem entregado em nossas mãos. Muitas das vezes nós começamos a murmurar: ah, Senhor, por que o Senhor colocou isso em minhas mãos? Ah, mas eu não consigo, mas é difícil. Mas será que nós realmente colocamos diante dele e pedimos a ajuda dele? Quantas das vezes nós tentamos fazer, né? Sozinho. E a gente acaba nos decepcionando. Assim como o Rafa falou, né? Assim como o testemunho dele, que ele compartilhou. Colocou diante do Senhor e o Senhor falou: então não é você que vai fazer agora, é eu que vou fazer. E isso traz a paz no nosso coração, né? Então eu quero te encorajar a colocar. Nós vamos tirar um tempinho aqui, se possível aumentar esse fundo, não sei se dá para aumentar ali, né? Vamos fazer uns grupos, se quiser ficar à vontade, né? Uns 4 grupos mais ou menos, 4 ou 5, depende de quantos obreiros estiverem aqui. E que nós possamos compartilhar assim as nossas dificuldades e orar uns pelos outros, né? Para que o Senhor nos ajude a cumprir com o propósito que Ele nos chamou: provisão, proteção e propósito. Amém? Então que nós possamos, né, tirar esse tempo e compartilhar uns com os outros. Não tente fazer sozinho. Nós não conseguimos fazer sozinho, não tem como. Você vai se cansar, muitas das vezes você vai se desanimar e vai chegar ao ponto de querer chutar o balde e largar tudo. Mas Ele disse, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não quer dizer que não vai ter problemas, não quer dizer que não vai haver tribulações, não quer dizer que não vai haver dificuldades. A diferença é que nós não vamos mais passar por tudo isso sozinhos. Ele prometeu. E Ele disse: eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Você crê nisso? Amém? Então vamos estar tirando esse tempinho. Queria pedir para a gente estar fazendo, né? Separar uns grupos, pequenas rodas, diminuir aí, que nós vamos compartilhar e orar uns pelos outros, né? Para que nós possamos ser curados e conseguir do Senhor a ajuda para exercer aquilo que Ele espera de nós.